do antropomorfismo, da manifestação do Espírito Santo para facilitar a nossa própria compreensão. Por isso que quem não estuda teologia ou não aprende de uma forma sistemática os assuntos, vai sempre ter tendências em não entender algumas manifestações. Por isso que eu sempre converso com vocês, que quando algumas pessoas já chegaram até mim e dizem assim, como é que o Espírito Santo pode ser uma pessoa se alguns textos diz que derramarei do meu Espírito? Não, eu tô, não estou na apostila não, eu estou falando. Mas eu estou aqui na página... Isso. Eu vou entrar nessa parte aqui, todas as qualidades que descrevem a personalidade do Espírito Santo. Todas as qualidades. Só para mim poder tratar esse assunto. Então, a maioria das pessoas que já me abordaram, eles questionam porque nós dizemos que o Espírito Santo é uma pessoa e na cabeça e na mente da pessoa ele tem uma ideia que o Espírito Santo é uma pessoa como ser, sabe? Que você precisa tocar, que você precisa pegar. Mas quando nós estudamos a pneumatologia, nós entendemos que a pessoa do Espírito Santo é como nós em todas as questões. Ele é espírito, mas como ser humano ele tem, ele sente, ele sente, ele fala, ele conduz, ele nos avalia, ele tem os mesmos sentimentos que uma pessoa normal tem. Por isso que algumas passagens bíblicas, esse se derramar, não quer dizer, isso aí está relacionado a linguagens simbólicas, derramarei do meu espírito, está falando que o Espírito Santo vai se derramar, como é que ele se derrama? Isso não está falando que se ele é uma pessoa, a pessoa não pode se derramar, está falando, usando uma linguagem que eu vou entrar agora, as linguagens de símbolos do Espírito Santo. O Espírito Santo simboliza água. Tá? Então, por isso que é importante tratar esse assunto. Por exemplo, todas as qualidades que descrevem a personalidade são achadas no Espírito Santo, isso que eu já comentei anteriormente. Ele é um ser vivo, na realidade, conforme veremos. Ele é a fonte e o doador da vida, sendo os seus nomes, seus nomes o Espírito da vida. Por isso nós vamos já tratar sobre a questão dos nomes do Espírito Santo. Ele é o Espírito da vida, Romanos capítulo 8, versículo 2, porque usualmente pensamos que uma pessoa tem um corpo físico e visível, e não percebemos o significado verdadeiro da palavra pessoa, tá bom? Isso se refere às qualidades da personalidade, sendo o Espírito Santo uma pessoa, e não simplesmente uma força pessoal ou uma força ativa. Isso leva-nos a mais uma íntima comunhão com Ele na nossa vida diária. Por isso que se eu for, não estou lendo aqui a apostila, por isso que se eu for ter uma comunhão com o Espírito Santo, como pessoa, só tem uma forma. Esses dias me procurou uma pessoa e falou assim, meu filho está viciado em rock, fulano e tal, está só escutando isso, Eu fiz algumas perguntas, eu falei assim, qual é o tipo de comunhão que você tem em casa com o Espírito Santo? Nenhuma, no final do desenrolar. Nós pegamos todo o tempo da TV, o tempo do filme, o tempo da Netflix, o tempo do cinema, o tempo disso, tiramos todos os tempos, tiramos, por exemplo, a comunhão, que tem que estar aqui em cima do altar, do nosso lar, tiramos essa comunhão e colocamos outras coisas e automaticamente nós queremos que a vida esteja em nós depois que a nossa vida, o Espírito Santo está em nós, mas o Espírito é o Espírito de vida, mas queremos que a vida do Espírito esteja em nós depois que toda a comunhão do dia não foi dado nenhuma brechinha para o Espírito Santo, nenhuma brechinha. E aqui eu venho falando com vocês aqui o período inteiro, não damos nenhum momento um espaço para o Espírito Santo trabalhar na nossa vida e nem falamos com ele durante o dia e às vezes queremos que ele fale conosco ou seja bondoso conosco somente no culto ou simplesmente com uma mensagem ou com um louvor. Então, nesse caso aqui, o Espírito Santo como pessoa, a comunhão como pessoa em qualquer lugar.
Eu conversei com outra pessoa um dia que falou o seguinte: eu estou perdendo a minha comunhão com, estou perdendo a minha comunhão com Deus porque eu acho que eu estou orando com os pés cruzados. Sabe quando você dobra os joelhos e cruza? Ele vem de uma cultura que não pode cruzar a mão. Se estiver cruzando a mão, estiver cruzado os pés, a oração é impedida. Então, olha o tanto de gente que não sabe o que é comunhão. Às vezes até cantamos o hino e não sabemos o que. Fala um hino aí que fale de comunhão. Que fale de comunhão. Um hino que fale de comunhão pessoal. Que aquele hino me auxilie a entrar em comunhão com o Espírito. Quem foi cantando? Vai, eu quero ouvir a letra. Te adoramos, Rei dos Reis. Muito bom. Mais um. Ótimo, ótimo. Vamos lá. Isso, ótimo, ótimo. Agora vamos ver se a gente canta esse tipo de hino todo dia, viu? Vamos ver se a gente canta. Ó, o que é comunhão. Tá vendo? Ó, a comunhão. Vamos ver se nós cantamos todo o culto. Vamos lá. Desculpa, segura essa letra. Como é que você vai entender o Espírito Santo como pessoa e o hino está dizendo que eu vou navegar em uma pessoa? Ah, irmão, é profundo. Isso é comunhão pura. Você não está nem... Segura aí um pouquinho. Depois. Isso é uma comunhão pessoal que transcende o mundo físico. Então você está muito além. Coisas sobrenaturais podem acontecer. Então é uma comunhão com uma pessoa no oceano. E no oceano está falando das profundezas, não é profundeza de Hades, está falando da intimidade do Espírito Santo. Imagina o que pode acontecer com você num momento como esse. Por isso que a pessoa, o pentecostal, chora, fala línguas estranhas, chora, pula, grita. Tem algumas manifestações quando você está recebendo em comunhão com o Espírito Santo. Entendeu? Pode continuar, doutora. A inspiração foi embora, né? Exatamente. Boa, obrigado, irmão. É isso que nós vamos falar. Pentecoste. Esse hino é um hino que é ministrado. Você vai ver que vai estar na aula de teologia aqui. A próximo assunto aqui, que nós vamos falar sobre os nomes do Espírito Santo, exatamente são esses nomes e o que cada nome significa. O fogo e o oceano. Tá muito... Gente, quando você navega no oceano, não é algumas manifestações loucas de essas acrobacias que você vê, que por aí, essas loucuras. Não, o oceano do Espírito faz você navegar em outro universo que muda com você. Por isso que é só aqui, na comunhão, que você chora. Por exemplo, eu não choro, mas na comunhão eu viro uma criança. Eu viro uma criança. Não, nada me segura. Um dia eu estava lá num púlpito, dobrei os joelhos, aí uma pessoa levantou para orar e fez uma oração tremenda, e eu aqui na comunhão, comunhão com o Espírito. Comecei a sentir a presença de Deus, chorar, levantei chorando. Para algumas pessoas que não sabem, algumas pessoas pensam que você está, o bichinho está sofrendo, está numa prova tão grande, está em pecado, está na luta que nem se levantou e está chorando. Não, meu irmão. Eu não choro porque estou em luta. O Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo, chora pela satisfação da alegria de sentir ele queimando dentro de você. Porque é muito real, então automaticamente você começa a sentir aquilo. Eu não queria chorar todos os dias, mas como você consegue chorar? É só eu entrar naquela comunhão plena do oceano. Aí você entra e chora. Acabou. Meus filhos, na hora que vê que eu estou chorando, acabou. Eu estou na comunhão.
Às vezes, antes de pregar, faz uma oração, eu chego, às vezes, para aqui, ó. Você que quer aprender a palavra de Deus nesse momento que nós estamos vivendo, então nós temos um curso especial para você, um curso avançado para você estudar. Você que deseja mais informações ou estudar teologia comigo, que vai te direcionar para o nosso site Teologia ao Alcance de Todos, que é esse aqui, que está aqui, vai te direcionar para esse site aqui. Aqui você vai entrar na plataforma Central do Aluno. Na Central do Aluno, quero poder ajudar você a entender mais a palavra de Deus. Muito obrigado, Deus te abençoe e te espero lá. Mais informações, acesse já teologiaalcancetodos.com.br. CETAT, Seminário de Teologia ao Alcance de Todos, transformando pessoas simples em extraordinário. Espero você.